Olá pessoal, boa tarde. Mais uma vez aí retornando com a nossa aula de redação, trazendo o mesmo contexto lá da aula de português, né? Com o gênero textual relato de viagem. Então, o que a gente não praticou bem lá na língua portuguesa, nós vamos trabalhar aqui com esse gênero na nossa produção textual, ou seja, em redação. Então, eu vou trazer aqui para vocês um exemplo, mais um exemplo de um relato de viagem. Então, vamos acompanhar aqui a leitura. Trazendo aí um texto sobre Almir Klink. Nós vamos ter aí: um homem precisa viajar por sua conta, não por meio de histórias, imagens, livros ou TV. Precisa viajar por si, com seus olhos e pés para entender o que é seu, para que um dia plantar de suas próprias árvores e dar-lhes valor. Conhecer o frio para desfrutar o calor, e o oposto, sentir a distância e o desabrigo para estar bem sobre o próprio teto. O homem precisa viajar para lugares que não conhece para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como o imaginarmos e não simplesmente como é ou pode ser, que nos faz professores, doutores do que não vimos, quando deveríamos ser alunos e simplesmente ir e ver. Então, trazendo um pouquinho sobre esse grande escritor, né? Almir Klink, ele foi, além de escritor, ele foi um grande navegador, foi o único que conseguiu atravessar o Atlântico, né? Em um barco iate. Muito corajoso, fazer todo esse contexto dessa sua viagem. E relatando também aí nos seus livros, né? Escrevendo aí os seus relatos. Então, nós temos aí o gênero, relato de viagem. O que é esse gênero, praticamente? É um relato em uma narração de experiências vividas, logo o assunto é abordado sobre o ponto de vista de quem relata, ou seja, no caso você, narrador, você vai relatar, você vai descrever as suas experiências vividas. Temos como característica do gênero, de acordo com os elementos da estrutura, nós vamos ver que tipos de características esse gênero aborda. Primeiro, a história é contada por uma pessoa real, assim como são reais os fatos relatados. Ou seja, é diferente de um conto de fada. O conto de fada já é aquele gênero mais fictício, onde os objetos não têm vida. E aqui não, aqui é o contrário. É real, então fatos reais, relatados realmente o fato que ocorreu. Conta-se um ou mais episódios significativos, ou seja, aquilo que mais deixou de interessante, ficou marcado, gravado ali naquela viagem, você vai relatar dentro desse contexto. Também descrevem-se os lugares e as situações vividas, ou seja, os lugares onde foram passados, os exemplos, situações, contexto que ocorreu naquela viagem. E também pode fornecer as indicações precisas de tempo e o lugar. O tempo, como poderia ser esse tempo? Como foi que ocorreu? Foi à noite? Foi à tarde? Foi pela manhã? E que lugar? Aonde foi esse lugar? Foi em uma praia, em uma piscina, em uma fazenda, ou em um sítio, ou em um campo de futebol? Aonde pode ter ocorrido essa vivência? Também parte de um texto descritivo e parte também narrativa. Ele vai vir esses dois contextos. Como é esse texto descritivo? Onde você vai descrever o ocorrido. E, ao mesmo tempo, você vai estar narrando. Por quê? Porque você é quem está vivenciando essa experiência. A linguagem ela pode variar entre formal e informal, dependendo do grau de intimidade entre quem relata e o interlocutor e o leitor. Ou seja, a formal é aquela linguagem mais culta e a informal é aquela linguagem ali do nosso cotidiano, onde nós temos ali mais intimidade entre os amigos, né, pessoas mais próximas. Pode vir uma gíria dentro desse contexto, né, palavras que estejam ali do nosso cotidiano. E lembrando que os verbos e os pronomes, eles são usados predominantemente na primeira pessoa do singular. Por quê? Já que sou eu, né, a primeira pessoa que está relatando o fato, que está relatando as experiências, então os verbos e os pronomes, eles têm que estar ali de comum acordo em primeira pessoa do singular, ok?